a importância das ciências humanas hoje na nossa sociedade. As ciências humanas nos dá empatia. As ciências humanas, ela é uma forma que traz à tona o homem, né? É, Infelizmente, as ciências humanas, ela vem a cada momento sendo negligenciada pela sociedade, né? As ciências humanas, ela se torna fragmentada, né? Nós não sabemos mais, nós não damos importância, devida importância para as ciências humanas, né? Mas ela tem uma grande contribuição para a nossa sociedade, né? É o conhecimento do homem como ser construtor, criador, que faz a sua construção, que age, né? O ser humano é um ser de ação, né? O ser humano, ele age em prol da sua própria sobrevivência, né? Construção da vida social que vai sendo construída e reconstruída ao longo do tempo. E as ciências humanas, ela tem esse foco, né? Lá nas competências da Base Nacional Curricular Comum, né, um documento que define as aprendizagens essenciais, né, o aluno deve aprender dentro da educação básica, né? Nós temos uma grande preocupação com as ciências humanas. De que forma nós vamos abordar? Assim como qualquer tipo de ciência, as ciências humanas devem atuar de forma à construção de competências, né? São um dos grandes motes dentro da Base Nacional Curricular comum. E o que seriam as competências, né? Conceitos, são os conceitos transformados em procedimentos para resolver demandas da nossa sociedade, demandas práticas. Então, essa é a grande necessidade. Não é só conceito, 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 conceito. Nós temos que aplicar esses conceitos na prática, de modo a construir habilidades para o mundo do trabalho, mas também habilidades e atitudes socioemocionais, atitudes, valores, enfim, para construir um ser humano que está apto para o pleno exercício da cidadania e principalmente para o mundo do trabalho. Então, isso seriam as competências, tá? Então, qual seria a principal competência das ciências humanas dentro do ensino fundamental, por exemplo? Compreender a si e ao outro, né? Nós entendemos hoje que existe você, que nós chamamos o eu, né? Não, o outro, né? E as múltiplas identidades. Identificar, comparar, explicar a intervenção do ser humano na natureza, isso também é um dos grandes focos das ciências humanas. É entender o processo do humano, como que o homem constrói a sociedade, essa sociedade que não é única, e sim uma sociedade plural, né? E que de certa forma, todas essas ações que eu acabei de falar promovam a construção dos direitos humanos, né? Uma das competências também das ciências humanas seria interpretar, expressar sentimentos, crenças, dúvidas com relação a você, aos outros, às diferentes culturas, né? Que seria o eu, o nós e os outros, né? Então, tudo isso através da investigação das ciências humanas, né? Dentro das ciências humanas, nós temos várias áreas. Nós temos a sociologia, a filosofia, que estão dentro do ensino médio, né? Nós temos a antropologia, que nos ajuda muito, que é uma muleta para diversas outras partes das ciências humanas, que é o estudo do homem no seu ambiente. Mas nós temos a história e a geografia, né? E dentro da educação do Fundamental 1 e da educação infantil, nós trabalhamos com a geografia e com a história, né? E o início da nossa disciplina, ele vai se dar com a história, né? Eu falei para vocês em sala de aula que existe uma frase muito importante dentro da historiografia,
que fala o seguinte: história não se apreende, não se aprende, se apreende. Apreende-se história. Então, o que vocês entendiam sobre história? Né? O Lucian Febre diz o seguinte: não dá para eu pegar um livro e ler aquilo tudo e aprender história. Não é assim. Você vive a história. A história é viva, né? Por isso que eu amo história. Eu amo ciências humanas, né? E aí você se pergunta: Tatiana, mas o que é história? Né? A definição de história lá com o professor de vocês. O que nós vamos aprender na história, né? O que é? Vamos recordar que é história. A história, lá de acordo com o professor, diz que é a ciência que estuda os homens em sociedade ao longo do tempo, o lugar, né? Ou a ciência que estuda os homens ao longo do tempo. Então, quando você estudou história, a primeira coisa que o professor lá de história falou com vocês é que história é a ciência que estuda, uma ciência, claro, que estuda os homens em sociedade, em seu tempo e em seu lugar, né? E qual seria o objetivo da história? Conhecer a realidade humana na sociedade, como que o homem construiu a sociedade, né? Então, assim, era muito claro, o professor pedia para você decorar tudo isso, né? Isso mesmo, história é isso. A definição etimológica, a definição clássica da história é isso, né? A história que nós estudamos, como é que era a história que vocês estudaram lá na sexta série, na sexto ano, na quinta série, né? São heróis, grandes acontecimentos, apego à questão cronológica, né? Brasil foi descoberto em heróis, Dom Pedro, Tiradentes, né? Nós parávamos, né, tudo para falar sobre a independência do Brasil, que foi feita por Dom Pedro I, né? A proclamação da República foi feita pelos militares, e aí parece que a história, ela tem um apego a essa questão de heróis, grandes acontecimentos, né? E seria também um apego à questão cronológica. O professor trabalhava muito a cronologia. A história que se desenvolvia no sentido único da coisa, tá? Então, isso é a história tradicional, né? O que estudamos sobre história. Contudo, uma das coisas mais importantes que nós não estudávamos, né, e que o professor deixava de fora, é a questão das mudanças e permanências, a compreensão do que mudou e do que permaneceu, porque as coisas vão mudando. Olha essas imagens, né? Mesmo local, mas teve grandes mudanças. Contudo, também temos permanências. Isso aqui é um grande ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. Continua sendo, né? As pessoas continuam indo até aquela direção em busca de turismo. Então, assim, a história, ela analisa não só o que mudou, mas também o que permaneceu. As sociedades são assim. Elas têm mudanças, ora permanências também, tá? Então, o grande objetivo da história são os homens, são a ação humana, que se constitui no que nós chamamos de fatos, tanto fato social e fato histórico, tá? O que seria fato social? O fato que não muda, a realidade social mais ampla. Então, vocês estão vendo aqui, casamento, né? Fulano de tal casou com fulano de tal. Isso é um fato social, né? Isso é um fato que aconteceu. Agora, o fato histórico. Fato histórico são fatos que aconteceram na história que são capazes de transformar a realidade, né? Algumas coisas, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a queda das Torres Gêmeas, Guerra do Iraque, são fatos históricos. É aquilo que pode transformar a sociedade. Coronavírus, isso é um fato histórico, né? Você está vendo que
proporção. Aliás, vocês sabiam que a história da humanidade, ela os fatos históricos, algumas mudanças da história se deram através, infelizmente, da questão dos vírus, né? Lá no século 14, né, 1380, nós tivemos na Europa a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Foi um grande fato histórico que foi capaz de mudar a história da humanidade, transformou a Idade Média em Idade Moderna. Um dos fatos históricos mais importantes dessa mudança, de período foi a peste negra. E que nós estamos vivendo aí um momento muito delicado da nossa história que pode se construir como fato histórico. Mais para frente nós vamos ter isso nos livros de história. E são capazes de transformar a nossa realidade. Então vocês estão vendo aqui o ataque das Torres Gêmeas, vocês estão vendo a guerra do Iraque, enfim, são fatos que mudam a história. Ou seja, mudanças, as permanências são os fatos sociais, Você está vendo, fulano de tal casou, o que muda isso na história da humanidade? Nada, absolutamente nada, E uma das coisas mais importantes também, dentro desses fatos históricos, é o processo histórico, que são as transformações, que ao longo do tempo vão acontecer. As rupturas, as permanências, enfim. O processo histórico que nós estudamos é feito de permanências, mudanças e rupturas da sociedade. E a história, ela é um processo que vai levando o indivíduo, Ou seja, mudanças e permanências. Então, vocês estão vendo a charge aqui? Qual que é a mudança, a transformação que vocês estão vendo? O homem transformando o meio. Agora, vocês estão vendo que o homem continua com a permanência, ele continua transformando o meio. As tecnologias, elas mudam, só que o homem vai transformando o meio. Então, é o processo. Então, o passado humano, ele é muito importante. Ele não é apenas uma agregação, Aquele conjunto, aquelas agregações de ações. Fulano de tal fez isso. A 7 de setembro, as margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência. Mas é um processo, A história, ela é um processo. Por que levou Dom Pedro I a proclamar a independência? São a luta dos agentes históricos. Será que é o próprio Dom Pedro, só o Dom Pedro, que proclamou a independência do Brasil? Nós vimos em sala de aula que não. Eu citei o papel que Dona Leopoldina teve na proclamação da independência do país. Então, houve aí um processo histórico que veio desde 1808, com a vinda da família real, quando Dom Pedro era apenas um príncipe, E depois ele vai se transformar no imperador do Brasil, ele vai se transformar no príncipe regente, e depois com a independência ele se transforma em imperador. Então o processo, são envolvimento de pessoas, que não um ser humano. Não é o Dom Pedro não acordou com vontade de proclamar a independência. Dom Pedro fez a independência porque foi um processo histórico. São lutas de agentes históricos, É um processo longo. Exemplo, mais um exemplo, desse processo histórico de transformação. A Revolução Francesa do século XVIII, que aconteceu na França, lógico, a Revolução Francesa aconteceria aonde, Tatiana? Na França, Então, esse processo foi um fato histórico de grande proporção, que influenciou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, através da Conjuração Baiana, que trouxe os ares de liberdade, igualdade e fraternidade. E que trouxe aí, as pessoas envolvidas na Conjuração Baiana, elas iniciaram esse processo também aqui no Brasil. A tentativa de liberdade e a libertação dos escravos no século XVIII. O Brasil, que era um país escravocrata e que
embebedou-se com essa ideia da Revolução Francesa e decidiu aí os escravos na região da Bahia, tendo acesso aos escritos da Revolução Francesa, também decidem fazer sua própria revolução. Não deu certo, enfim, mas foi os ares da revolução, é um processo de mudança, né? Então, o processo histórico é feito de mudanças e permanências, né?